Irmãos, com muita alegria nós estamos aqui nessa manhã, nesse domingo que é tão especial para nós, não é? Esse domingo que é tão simbólico, tão marcante, porque ele marca, como Gabriel já introduziu aqui na nossa manhã, a nossa nova história com Deus em Cristo Jesus. Essa semana estava pensando um pouco sobre isso. Estava meditando assim sobre, a gente fala aqui, a gente ora todos os domingos pelo nosso aniversário, certo? A gente pensa naquele dia que a gente nasceu. Se tem um dia que a gente poderia pensar acerca do nosso aniversário, da nossa nova vida em Cristo, da nossa vida espiritual, vamos dizer assim, do novo homem, nova criatura que nós somos em Cristo, seria justamente está inserido nesse contexto desse final de semana, em que da cruz à ressurreição nós nascemos de novo na pessoa de Cristo Jesus, que nos deu a vitória, não é? Às vezes a gente pensa muito no dia da nossa conversão, e ali realmente foi o dia que a gente, não é, reconheceu, e tudo isso aconteceu. Mas a gente reconheceu porque um dia Cristo fez a obra que fez valer a pena, que assegurou que isso de fato fosse uma verdade na nossa vida. Então é por conta da obra de Cristo, é ali que tudo começa. É ali que a gente tem uma nova história firmada em Cristo, né? Em Cristo que é a rocha, e um novo relacionamento com Deus. Nós podemos estar com Ele agora novamente, e que especial que isso é, não é? Tudo por conta do terceiro dia. Domingo pela manhã, ele é o dia que nós viemos à casa do Senhor, e é um momento especial porque além da gente ter passado uma semana, a gente se reunir novamente aí, na ocasião para culto e tudo mais, é nesse contexto de uma semana, de qualquer semana, que simboliza e aponta para aquela manhã onde tudo começou, onde a gente recebeu de fato de Deus, a vitória, quando Cristo ressurgiu. E a gente vai nessa manhã olhar para isso mais uma vez, tá? Convido você que abra a sua Bíblia. Esses são os nossos minutos devocionais. Nós vamos lá para 1 Coríntios capítulo 15. Nós vamos ler aí alguns versículos que farão base nessa nossa manhã, tá bem? Sua Bíblia, celular ou tela aí da nossa projeção. 1 Coríntios 15, de 12 a 23, um texto que eu leio aqui na NVI, que vai dizer assim, olha só, acompanhe comigo. É Paulo na sua carta à igreja de Corinto, tá? E o que está acontecendo ali? Entre muitas coisas que Paulo vai trabalhar com aquela igreja, escrevendo a sua carta, é que havia no meio deles uma desinformação, uma fake news. Alguns ali estavam dizendo que não tinha a ressurreição dos mortos. Eles estavam desacreditando, ensinando, alguns estavam falando no meio deles de que não tinha esse negócio de ressurreição dos mortos. Veja, a desinformação não era sobre Cristo não ter ressuscitado. A desinformação crônica aqui que Paulo vem tratar é sobre a ressurreição do salvo, do crente. E é nessa linha que Paulo vai falar sobre essas coisas e vai fazer a sua base naquilo que nós vamos ler aqui. Nesse trecho diz assim, Paulo falando com aqueles irmãos, aquela igreja, ele fala assim: ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou, então, é o que Paulo vai dizer. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. É inútil tudo, matou tudo. Mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra Ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo entre os mortos. Mas, se de fato os mortos não ressuscitam, Ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm e ainda estão em seus pecados. Neste caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para essa vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão.
Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias entre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma em em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Mas cada um por sua vez. Cristo o primeiro, depois, quando Ele vier, os que lhe pertencem, tanto aqueles que já dormiram, aqueles que já passaram dessa vida, dessa existência, como aqueles também que estão em posse da vida e que estão vivendo em Cristo até a sua volta. Irmãos, esse texto aqui ele é muito fundamental, porque ele vai dizer assim: olha como Deus é bom. Ele fez uma obra especial em Cristo Jesus, e por pura bondade e graça de Deus, essa obra ela é extensível a todos nós, não é? Aliás, Cristo já veio à terra, enviado por Deus para nos salvar, para nos receber, para nos acolher, porque só por meio de Cristo nós poderíamos ter de novo acesso ao Pai, nós poderíamos ser recebidos na sua presença, só por meio dele nós poderíamos estar em relacionamento, fazer as nossas orações, é apenas por meio de Cristo. Então Paulo vai dizer àqueles irmãos assim: como alguns de vocês estão dizendo isso, que não há ressurreição entre os mortos? E aí Paulo vai fundamentar essa doutrina da ressurreição daqueles que creem em Cristo a partir do próprio Cristo, porque assim como Cristo foi ressurreto pelo Pai, nós também seremos por conta da nossa fé, do nosso crer em Cristo. Então essa obra ela é muito especial, e esse domingo pela manhã nós celebramos tudo isso. Nós celebramos essa grande obra de amor, essa grande graça de Deus por nós expressa em Cristo Jesus. E é por isso que nós podemos ter esperança. É por isso que nós podemos ter a certeza de que um dia, assim como Cristo foi ressurreto, assim como Cristo teve o seu corpo, não é, ressurreto, glorificado, nós também teremos. E olha que coisa boa, olha que coisa especial a gente percebe em tudo isso. Os 4 evangelhos, eles falam sobre essa manhã de domingo, sobre a ressurreição de Jesus. Esse é um momento muito profundo na nossa fé, não é? Porque é a partir do crer na ressurreição que todo o nosso caminhar com Deus vai se estabelecer. Mas uma coisa que eu chamo a atenção e que eu acho importante destacar nesses dias, na ocasião desse final de semana, é que aqui na ressurreição, olhando para essa manhã daquele domingo em que Jesus foi ressurreto pelo Pai, a gente tem essa grande expressão, não é? O grande amém, como o Gabriel disse, a consumação do propósito de Deus. Na sexta-feira da paixão, quando Jesus morre, ali a gente vê algo muito especial, o amor de Deus sendo expresso. Mas no domingo, na ressurreição, a gente vê a consumação desse amor se expressando sobre nós, porque na ressurreição do Filho, na vitória do Filho, nós também temos a certeza da nossa vitória, que nos é garantida por meio da obra, da completude da obra do Filho, não é? Quando a gente pensa sobre esse resgate de Deus por nós em Cristo Jesus, quando a gente pensa sobre esse final de semana, a gente sempre deve se lembrar de coisas fundamentais. Toda essa obra, ela é feita, ela é garantida pelo Pai no Filho. E tudo isso é para a glória de Deus, porque é pela fé que é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Não é por mérito, não é pelo que você fez, não é pelo tipo de vida que você manifestou, mas é por conta do seu crer em Cristo, por meio da fé, que é dádiva de Deus também, e tudo isso é para a glória de Deus. A gente vê a expressão desse para a glória de Deus na sexta-feira, naquela sexta-feira quando Jesus morreu, porque quando Jesus ele dá o seu último suspiro, ele conclui a justiça de Deus. E o marco dessa conclusão completa é quando o véu
do templo se rompe. Porque o véu, ele representava exatamente a separação do homem, de todo homem, de entre ele e Deus. Mas ali, por meio de Jesus ter entregue a sua vida, homem perfeito, diante de Deus, ali se conclui a obra. Ali Deus faz questão, de cima para baixo, o véu se rompe. E esse ato, ele é maravilhoso, a gente deve se lembrar disso. Eu chamo a atenção disso para você. Hoje cedo eu estava pensando na seguinte forma: por que depois do último suspirar de Jesus, não é? Jesus poderia ter vivido uma vida toda perfeita, mas Jesus poderia ter pecado nos minutos finais, não poderia? Jesus não poderia ali na cruz do Calvário de alguma forma ter se abatido demais depois do Getsemane? Ele não poderia ter olhado para tudo aquilo e olhar e falar assim: mas é muito injusto, não é? Jesus não poderia ter fraquejado no último minuto? Nos últimos instantes, em que ele estava ali morrendo por pecadores, em que ele estava ali orando, intercedendo pelos que estavam matando ele, aqueles que representavam todos nós, não é? Jesus não poderia ter vacilado ali, Jesus poderia ter falhado. Por mais que Jesus pudesse ter vivido toda a sua vida, nos instantes finais da sua vida ali, sendo açoitado, carregando uma cruz pesada, pagando uma culpa que não era dele, ele se deparando com toda a separação, todos os pecados distribuídos, aplicados em Jesus ali, quando ele se sente abandonado por Deus, Jesus poderia naquele ato final ter falhado, ter pecado. Quantas vezes a gente não vive isso, não é? A gente vive uma grande trajetória, em momentos finais de concluir um ciclo, a gente ainda vai, e depois apesar de ter conseguido manter o propósito em todo momento, nos últimos instantes a gente ainda acaba falhando em alguma maneira. Jesus poderia, mas quando o véu é rompido, isso significa que a justiça foi feita, Deus foi glorificado, porque a obra de Deus, o propósito dele em Cristo não falhou. Em Cristo ele é esse novo Adão, um projeto de Deus que não falha, o projeto que marca o amor perfeito de Deus, maravilhoso, sem igual, profundo. Ali Deus é glorificado, naquele primeiro dia dessa série de 3. Mas no terceiro dia, quando Cristo ressuscita, isso é um marco na nossa história, isso é um simbolismo para nós de que o que o Pai amoroso, não é, nos concedeu no Filho, isso agora na ressurreição dele é algo que vai ser aplicado para todo aquele que nele crê. E por isso que a manhã de domingo, ela é uma manhã de alegria, ela é uma manhã de esperança, ela é uma manhã de a gente pensar assim, sabe, passou a minha culpa, puxa, em Cristo a minha vitória foi garantida. Eu não sei se você consegue se lembrar da vez que você mais carregou peso na vida, mas pensa no momento em que você se libertou daquele peso e houve aquele alívio, porque aquela carga, aquele fardo foi tirado de você. E o domingo de manhã, quando a gente suspira, quando a gente se lembra de Jesus ressuscitado pelo Pai, quando a gente lê nos evangelhos esse relato dessa manhã, isso nos deve encher de grande alegria, porque essa é a alegria da nossa esperança, essa é a alegria da gente saber, olha, esses dias eles vão terminar, mas a gente tem vida eterna com Deus. Olha, a gente habita agora na presença de Deus de alguma forma, permitidos por Jesus, mas a gente vai viver isso em ampla, larga escala, longe do pecado para sempre. E isso tudo nos foi feito na pessoa de Cristo Jesus, que ressuscitou naquele terceiro dia. Então viva a alegria nessa manhã, viva a alegria todos os dias da sua vida. Domingo, quando você vem à casa do Pai, se lembre dessa alegria, se lembre da esperança, participe, porque tudo isso tem a ver com a obra perfeita de Deus por nós em Cristo Jesus. Repare como Deus é bom em tudo isso, perceba a bondade de Deus, a misericórdia dele em Cristo Jesus, sabe, sorria, se alegre, porque você tem uma nova vida que é eterna, que é para sempre, garantida pelo Pai
por meio do Filho, por meio da obra do Filho, por meio do Filho que não falhou, mas que foi fiel até a morte, e uma morte severa de cruz. E na sua morte, na sua obediência e na sua santidade, Ele nos deu nova vida, Ele ressurgiu, Ele foi vitorioso, nos deu vitória para que agora a gente ande numa nova vida, uma nova vida segundo o padrão dEle, segundo a imagem e o exemplo dEle, e por isso que a gente tem a vida toda para viver, ainda que aqui, inspirados nele, enquanto a gente caminha para estar com Ele para sempre. Então que essa alegria faça parte da nossa vida, do nosso coração, nessa manhã e todos os dias dessa nossa nova vida em Cristo, e assim Deus sempre estará presente de uma forma viva, eficaz, nos dará a condição de vivermos essa plenitude de vida com Ele o tempo todo. Isso será grande alegria e bênção para toda a nossa vida, enquanto estivermos aqui e depois para a eternidade também. Amém? E Deus os abençoe.